Senhoras e senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2016. Neste dia 31 de maio de 2016, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes que se mantenham, que se coloquem em pé para fazermos uma reflexão divina. Onde eu tinha colocado. Vou fazer a leitura em Romanos 13, do verso 1 ao 5. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade, se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo de autoridade, faça o bem e ela o elogiará. A autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso é preciso submeter-se, não só por medo de castigo, mas também por dever de consciência. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta número 19. Boa noite, vereadores. Boa noite, funcionário desta casa, aos que se encontram presentes aqui no plenário e os que nos acompanham pelo site. Histórico da sessão. 18ª sessão ordinária da 19ª reunião anual. 4º ano legislativo, 15ª legislatura, realizando-se no dia 31 de maio de 2016, às 20 horas. Primeira parte, pequeno expediente. Expedientes recebidos, ofício 32/2016, SAMAI de Sertaneja, informa relatório sobre movimentação financeira de abril de 2016. Convite 2016, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Convida para a comemoração ao Dia do Meio Ambiente, foi transferido do dia 3/6 para a nova data ainda a ser confirmada. Ofício SACM 39, de 25/5 de 2016, da Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal. Encaminha projetos de lei aprovado na 17ª sessão ordinária de 2016. Matérias para deliberação plenária e proposições. Do Legislativo Municipal. Requerimento 45/2016, autoria vereador José Carlos Pardinho, requer que após ouvir o plenário seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Requer o cumprimento da Lei Municipal número 1740/2014, justificativa. No ano de 2014 foi aprovada a Lei Municipal 1740/2014, que dispõe sobre o transporte de pacientes da saúde no município de Sertaneja. A referida lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2015, estando em vigor até a presente data. Ocorre silência que, mesmo contando com mais um ano de sua vigência, a referida lei não está sendo cumprida pela atual administração. Desta forma, solicitamos o cumprimento integral da Lei Municipal 1740/2014. Do Executivo Municipal, nada constou. Matérias em trâmites e procedimentos. Aguardando parecer nas comissões, nada constou. Aguardando inclusão, ordem do dia, projeto de resolução PR 1/2016, autoria da mesa diretora, altera o artigo 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sertanejo e dá outras providências. Sob pedido de vista, adiado discussão ou votação,
retirado pelo autor ou líder executivo, arquivado por inadmissibilidade, indeferida, rejeitado, nada constou. Ata da sessão anterior, ata da 17ª sessão ordinária de 2016. Atos oficiais, audiência pública, certidões, sessão dependência, contratos, despacho do presidente, editais, licitações, nada constou. Parecer do Tribunal de Contas, documento 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo de prestação de contas do Executivo Municipal, exercício de 2010. Pareceres outros, recursos, tribuna livre, nada constou. Segunda parte, ordem do dia, despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única, requerimento 45/2016. Primeira discussão e votação, segunda discussão e votação e terceira discussão, nada constou. Terceira parte, grande expediente. Quarta parte, explicações pessoais. Senhoras e senhores, vereadores e demais, inicialmente notifico ao plenário, especialmente às comissões permanentes, de que igualmente, e conforme determina o artigo 20, item 2, a linha C, item 4, a linha C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no item objeto de deliberação plenárias desta pauta e lidas no pequeno expediente que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas pelas comissões permanentes atinentes e ou outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos prazos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas nesse expediente estarão à disposição das senhoras e senhores vereadores e dos demais cidadãos na Secretaria Administrativa e nos meios de publicidade da Casa. Advirto para que os nobres pares desta Casa observem atentamente ao que preceitou o título 3, capítulo 1 e 2, título 4, capítulo 5 do Regimento Interno desta Casa, e aos demais presentes na sessão, para que observem os disposto no título 9, capítulo 7 do Regimento Interno desse Legislativo. Tudo para que essa sessão transcorra dentro dos preceitos legais e na plena organização e harmonia, onde os debates sejam realizados com ordem e solenidades próprias da dignidade do Legislativo e que nada seja em desconformidade com as prescrições regimentais. Observo ainda que, conforme artigo 155, parágrafo 1º e 2º e 3º, os pronunciamentos das senhoras e senhores vereadores serão transcritos em resumo na ata da sessão, preservando a linha de argumentação e cujos pronunciamentos serão disponibilizados na íntegra no site da Câmara. Em votação, a ata da 17ª sessão ordinária de 2016. Não havendo manifestações, a referida ata está aprovada e nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Neste momento, encerram-se as inscrições para uso da palavra no grande expediente e explicações pessoais. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicita a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Estelato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única, requerimento 45, autoria José Carlos Pardinho, requer que após ouvir o plenário seja encaminhado ao executivo a seguinte providência, para a seguinte providência. Requer o cumprimento da Lei Municipal número 1740 de 2014. Coloco em discussão. Peço a palavra. Sim. Com a palavra o vereador Pardinho. Vereadores e vereadoras, cidadão aqui presente, boa noite. Muito obrigado à presença de vocês. E obrigado também a todas as pessoas que acompanham pelo site da Câmara. Esse requerimento que eu estou fazendo, da linha da saúde, em 2 horários, já era, na verdade, já era para a prefeita
se ela tivesse usado o bom senso, ter cumprido a linha da saúde em 2 horários, teria que ter já em janeiro de 2015. Mas ela protelou, empurrou com a barriga. Eu sempre venho cobrando ela que seria muito melhor para as pessoas que precisam. Quantas e tantas vezes, quem vai na Jornal de Saúde sabe do que eu estou falando. Às vezes chega lá sai daqui 7h15, chega lá 8 horas da manhã e sai 3, 4 horas da tarde. A linha da saúde em 2 horários seria para ajudar a população simples. Só que, na verdade, acho que a prefeita não está preocupada com simplicidade, entendeu? Senão ela tinha feito isso daí. E alegar, né? Eu disse aquela vez, alegar que dá impacto financeiro, vai gastar o que por dia? 50 litros de óleo diesel, dá em torno de R$150, são 22 dias por mês, 3.000 e poucos reais, seria a segunda viagem. E sendo que gasta muito mais com isso aí, com coisa supérflua. Então, ela não cumpriu a lei. Ela veio portelando, ela veio empurrando, eu sempre conversando com ela. E ela disse para mim, de tempo atrás, seria no começo do ano agora. E nada aconteceu. Então, praticamente falta 7 meses para terminar o mandato dela e o nosso. Então está na hora dela cumprir. Nesse requerimento, ela tem uns dias para responder se ela vai fazer ou se ela não vai. Mas mediante agora, já, entendeu? Se ela não cumprir, eu vou denunciar ela no Ministério Público. Entendeu? Porque tem pessoas que às vezes se acovardam e denunciam pessoa anônima. Comigo não tem esse problema para ela. Se ela não cumprir, eu quero colocar meu nome, CPF, RG e o número da rua da minha casa. Entendeu? Então, ela tem aqui para cumprir esse requerimento, é só mais um alerta para ela, que eu poderia simplesmente fazer um ofício, que o ofício é menos prazo, é uma questão de uma semana, e já fazer e encaminhar para o Ministério Público. Mas não quero isso aí. Eu queria que ela cumprisse, viu, pessoal? Queria que ela cumprisse, porque se ela cumprir, que eu acho muito difícil, que é o normal dela, nada que se fala, nada que se cumpre, se ela cumprisse, quem vai ganhar é a população. Mesmo tendo 6 meses e pouco de mandato, no caso dela, e o nosso também, se ela cumprir, o próximo prefeito que chegar aqui, a lei vai estar valendo. E quem vai ser beneficiado vai ser as pessoas. E não adianta ninguém da parte da saúde e falar que faz a linha da saúde em 2 horários. Muito mentira. Porque às vezes sim, já encontrei carro lá. Às vezes um carro vai lá para levar uma pessoa a quem eles interessam. A quem eles interessam, no caso, parente de pessoa que é funcionário, aí vai um carro lá. Eu já vi, entendeu? Mas a linha da saúde em 2 horários, seja o ônibus de manhã e um mico para buscar as pessoas depois, ele volta às 11 e pouco, e depois volta a buscar o pessoal lá. Quem já está livre da consulta, terminou, vem embora para casa. Então, esse daí, eu estou batendo desde do ex-prefeito Neuto, que eu vinha tentando. E agora, na administração da dona Magda, ela vetou, nós derrubamos o veto, eu na presidência promulguei a lei. E ela agora está na mão dela. Ela cumpre ou ela vai responder no Ministério Público. É só isso, nobre presidente. Ainda em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Ismael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. O pessoal aqui presente e que nos ouve e vê pela internet. Eu sou favorável a esse requerimento porque a prefeita está prevaricando. Está tratando essa casa como casa da mãe Joana. Se é lei aprovada pela gente, ela tinha que estar executando isso há muito tempo. Nós não podemos dar prazo. Amanhã, se não começar isso, nós temos que tomar providência aqui para não desmoralizar essa casa. Dá uma parte, vereador. Pode ser? Conselho da parte. Vereador, eu gostaria, né, que toda a nossa bancada e todas as pessoas, todos os vereadores, é mais uma maneira dela
Então ela cumprir, entendeu? Ela tem um prazinho para resolver. Vamos dar um prazinho para ela, é questão de dias, porque se ela conseguir cumprir, que eu acho muito difícil ela cumprir, nada que ela fala, nada ela se cumpre, entendeu? Se ela cumprir, vai ser bom para a população. Vamos esperar um pouquinho, vereador. É por poucos dias. É só, obrigado. É porque o município tem uma garagem aqui que é igual garagem de multimarca de carro. Só carro novo. Anda o dia todo. O trabalhador, aquele que mais necessita, que não tem condição, não pode pôr um ônibus para levá-lo para Cornélio. E eu acho que não tem que dar prazo. É exigir que ela ponha, e nós temos que tomar providência aqui urgente. É só isso. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Nete. Boa noite a todos os presentes. Boa noite também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo site da Câmara. Da mesma forma que eu fui a favor quando foi apresentado o projeto por essa casa, é lógico que eu sou favorável ao requerimento e sou favorável também pelo não cumprimento no prazo legal, que são os próximos 30 dias, de não vir uma resposta, e digo mais, senhor vereador, que está entrando com requerimento, e não é uma resposta de discurso vazia, não. Providências serão tomadas, como sempre ela manda. Não é resposta nesse sentido. Tem que, de fato, colocar em ação, executar, porque a lei, ela existe, não é para ficar no papel. A lei existe, é para ser cumprida. E, vejam bem, há mais de um ano a lei foi aprovada e não foi cumprida. Eu estou aqui com um ofício que amanhã vai ser protocolado, ele não entrou na pauta de hoje, né, mas amanhã vai ser protocolado lá no Executivo Municipal, justamente que diz respeito à situação da saúde. Uma paciente que está perdendo os movimentos com dificuldade de transporte. Já foi falado com prefeita, já foi falado com o secretário por várias vezes, foram buscadas várias alternativas, é uma situação gravíssima, e se esse transporte, essa lei já tivesse sido cumprida, o quanto de prejuízo na saúde essa pessoa deixaria de ter tido de outubro de 2015 até hoje. Então a situação é séria, gente, estou falando de uma pessoa, de uma munícipe. E quantos casos não existem? Então, eu espero que, de fato, né, providências sejam tomadas, né, lógico, já disse que sou a favor, e que a prefeita ela faça acontecer, né, tome as devidas providências. Permite uma parte? Pois não, vereador. Eu queria falar que lei não tem prazo. Tem que ser cumprida imediatamente. Então, nós não podemos esperar 30 dias. Tem que ser imediato. Era só isso. Concordo, vereador. É quando eu disse o prazo de 30 dias, é respeitando o protocolado, o pedido do nobre vereador, que entrou com o requerimento, e o prazo para a resposta são 30 dias. Foi o que eu disse. A lei, realmente, ela não tem prazo. A partir do momento que ela foi homologada, ela existe para ser cumprida já de imediato. Então, eu espero que providências cabíveis, né, em relação a isso sejam tomadas. Sou favorável ao requerimento. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Valdecir. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigas aqui presentes, também os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Esse projeto, se eu não estou equivocado, ele foi em 2014 e seria para dar início em 2015. Então, estamos em meado de 2016, está com 1 ano e meio. A Câmara Municipal, para quem não tem o conhecimento, talvez, desse projeto, a Câmara, o vereador Pardinho é o autor, ele fez um projeto do 11 da Saúde, fazer 2 horários, sair cedo, voltar acho que 11h30, meio-dia, e depois voltar com o pessoal que tinha consulta à tarde. A Câmara Municipal aprovou esse projeto por todos os vereadores. O projeto ele foi encaminhado à prefeita Magda. A prefeita ela tem 2 opções, sancionar a lei que aprovar ou vetar.
A prefeita vetou, quer dizer, proibiu, e voltou para a Câmara. A Câmara tem autonomia, se quiser, e nesse caso quis, de aprovar o projeto. Então, derrubemos o veto da prefeita, por 8 votos, porque a presidente não vota. Então, todos os vereadores aqui desta casa votaram a favor do projeto. Então, como bem dito pelo vereador Ismael, lei é feita para ser cumprida. O autor desse projeto não sou eu, é o vereador Pardinho, mas se fosse eu, se tem algo errado, que me parece que a prefeitura, a prefeita, com o seu jurídico, fala que o projeto é inconstitucional, se é ou não é, eu, se eu sou autor do projeto, mandava para o Ministério Público, Tribunal de Contas, e eles iam analisar esse projeto. Isso lá atrás já, não é agora não. Porque ela está descumprindo o que a Câmara de Vereadores aprovou. E ela tem que respeitar a Câmara Municipal Sertaneja. Porque aqui são 9 vereadores e ela não é mais do que ninguém aqui dentro. A prefeita, como a Câmara Municipal, trabalha unido numa engrenagem. E nem a Câmara pode respeitar a prefeita e nem a prefeita desrespeitar a Câmara. E nesse caso aqui, a prefeita Magra desrespeitou a Câmara Municipal. Porque os 9 vereadores, o presidente não vota, os 8 vereadores votou a favor do projeto por 2 vezes. Quebramos o veto da prefeita. E por que não está cumprindo a lei? Então, essa casa tem sim, concordo com o vereador Ismael, essa casa tem que ser respeitada. Coisa que a prefeita não fez. Ela está completamente errada. Se ela acha que o projeto é inconstitucional, vamos lá para o Ministério Público, Tribunal de Contas, eles vão analisar. Agora, o que não pode é ficar dessa maneira aí. Um projeto que já faz todo esse tempo aí e nada é feito. Quer dizer, está brincando com a Câmara Municipal. Cadê o respeito com vocês, vereadores? Não só comigo, não. Com todos os vereadores. Então, eu não concordo com o que a prefeita fez. Esse projeto ia beneficiar e muito, falo com conhecimento, a nossa população, principalmente os menos favorecidos, aqueles que realmente precisam da prefeitura, porque muitas vezes consulta é marcada 1, 2 horas da tarde. Se a pessoa não tem condições, tem que ir 7h15 da manhã, muitas vezes sem ter R$1 no bolso, ficar lá até 2, 3 horas para ser atendido, para poder vir embora com o ônibus da saúde. E se tivesse 2 linhas, poderia almoçar, sair daqui com a barriga cheia e chegar lá quase no horário. Então, a prefeita tinha sim, no meu modo de pensar, ter respeitado essa casa, não respeitou mais uma vez. Não respeitou um vereador, não respeitou nenhum vereador. Somos 9 vereadores aqui dentro e ela não respeitou os 9 vereadores e vereadoras. Então, eu gostaria que esse requerimento aqui fosse visto por ela. Mas também concordo com o Ismael aqui, o vereador Ismael aqui, que isso aqui, se fosse eu o autor desse projeto, eu não ia fazer requerimento mais, eu ia diretamente para o Ministério Público. Se o Ministério Público analisar o projeto e o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, achar que esse projeto é inconstitucional, tudo bem, vamos respeitar. Agora, se o Ministério Público não achar isso e achar que deve ser feita a lei que foi feito pela Câmara, a prefeita automaticamente tem que pegar e fazer. Não fazer o que ela está fazendo. Está brincando com a cara de vocês, vereadores, minha, vereador, e principalmente de quem não poderia brincar, a população. Seria só por enquanto, presidente. Ainda em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cido. Senhor presidente e os demais vereadores e vereadoras dessa casa, eu também vou ser favorável ao requerimento do nobre colega, porque vai favorecer bastante o pessoal do meu distrito. Então, eu acho que se isso acontecer, então a população nossa do Paranagi também vai ser bastante beneficiada. Então, a gente espera que realmente aconteça. Eu serei favorável também. Seria só. Ainda em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Silvana. Olha, eu vou fazer apenas uma colocação. Claro que eu sou favorável, mas só que eu concordo, vereador Pardinho, plenamente com o vereador Galego. Tá? Eu acho que realmente poderia ser repensado da forma que está sendo solicitado
o cumprimento ou não, nós já temos com relação ao transporte da saúde. A impressão que se passa é que, primeiramente, a prefeita vetou. Aí a Câmara derrubou o veto. Então, a impressão que se passa é que existe um confronto, existe uma medida de força, né? A gente não quer estar vendo dessa forma, mas a impressão que se dá é isso, né? Como não era do desejo, né, da administração, né, fazer dessa forma o atendimento com relação ao transporte aos que necessitam estar se deslocando aqui do município. Então, aí a impressão que se passa é que, como o veto foi derrubado por esta casa, né, a impressão que passa é que o não cumprimento, né, desta lei, de repente, até seja por essa razão. E nós sabemos que é de grande valia, é uma situação que o vereador Pardinho defende há tempo, que eu sei, na gestão anterior dele. Lembro, em campanha, ele colocando isso, né, na campanha também, para todos, né, e nós sabemos o valor que isso tem. Uma coisa que eu quero colocar é o seguinte: jamais vou desmerecer, porque a nossa saúde ela tem que ser reconhecida mesmo. Tudo bem que existem as falhas, os erros, como o que a vereadora Nete acabou de colocar, que me parece que é uma situação extremamente grave. É claro que nós vamos ter, mas nós jamais podemos deixar de reconhecer aquilo que o nosso município também está fazendo pelos nossos munícipes e também por até alguns que vêm de fora, né? Mas nós sabemos que pode ser muito melhor como essa questão. Então, vereador Pardinho, sou favorável, concordando plenamente com aquilo que o vereador Galego colocou e o vereador Ismael colocou. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Coloco em votação o requerimento 45. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Primeira, segunda, terceira discussão e votação não consta. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Eu convido o vereador Valdecir, inscrito, para que ele faça uso da tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos, amigos aqui presentes, os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom, o que me traz essa tribuna hoje é uma reunião que tivemos com a prefeita ontem. Fomos procurados por 2 empresários do Rancho Alegre, que está abrindo um posto de gasolina aqui na saída, quase de frente com a entrada do Samai. E logo cedo encontrei com o vereador Cido, expliquei para ele que os empresários iam estar aqui na Câmara. Ele prontamente foi falar com a prefeita e foi marcado essa reunião. Aí os empresários chegaram aqui em torno de 9h30. Eu e o vereador Cido, descemos no gabinete da prefeita para tentar solucionar o problema desse empresário. Esse empresário, ele pede de direito uma saída de água ali, águas fluviais, água de chuva, para fazer um ligamento ali do posto para as 2 pistas ali, para cair na saída de água. Aí chegando lá no gabinete da prefeita, a prefeita nos atendeu, chamou o secretário da administração, o senhor Henrique Nakamura, mais conhecido como Tomate, para fazer parte da reunião. Bom, esse pedido desse empresário já está com mais de 2 meses. Esse posto não foi aberto ainda, que vai gerar em torno de 10 a 15 empregos, que será 10 ou 15 famílias que estarão sendo beneficiadas trabalhando nesse posto.
há mais de 2 meses, que já era para estar funcionando, porque o IAP não libera enquanto não tiver essa saída de água. Comecemos a reunião com a prefeita, secretário de administração, vereador Cido e vereador Galego. E os empresários começaram a explicar para a prefeita que precisava dessa saída de água. Falar para a prefeita que já foi investido mais de 1,5 milhão, que nunca pediram nada para ela, ao contrário, doaram quase 300 caminhões de terra para o nosso povo de sertaneja, porque antes a prefeitura sempre alegou que não tem terra, que tem maquinário, e a terra era vendida aqui por alguns munícipes por R$50. Então, o pessoal vem ajudando. Foi quando começou o assunto entre eu e o secretário Henrique, secretário de administração. E fomos conversando. Só que ele acha, no pensamento dele, que ele é o dono do município. Ele acha que ele é mais que a prefeita. Porque durante a reunião lá, a prefeita foi abrir a boca no final da reunião. Então ele acha que ele manda mais do que ela. É um cargo de confiança que está ali porque a prefeita colocou. Ele acha que manda mais que ela. Agora eu fico imaginando aqui uma coisa. Se um secretário trata um vereador da maneira que ele tratou ali embaixo, falando que o vereador não tem conhecimento de como funciona uma prefeitura, que o vereador tinha que ter o conhecimento, falando que o vereador não trabalha, só fica fazendo denúncia. Se ele trata um vereador que representa a população dessa maneira, imagina como ele trata, então, as pessoas que precisam ir ali na prefeitura, que precisam falar com ele, que precisam de alguma coisa e tem que ser por ele. Se ele não respeita nenhum representante do povo, se ele não respeita aquele que foi eleito pelo povo para representar o povo, imagina o povo. Eu fico pensando, como é que uma prefeita de sertaneja, durante uma reunião, deixa o seu secretário ficar falando e não fala nada? Aonde está o município de sertaneja? Em que mãos está? Na mão de 2, 3 secretários que acha que é o dono da cocada preta? Que acha que sertaneja é deles? Ele é um cargo de confiança colocado pela prefeita que pode sair agora dia 31 de dezembro. Diferente de um vereador que quando é eleito pelo povo, ele tem 4 anos de mandatos, que ninguém vai tirar ele. A não ser que ele faça uma coisa muito séria, que os vereadores dessa casa aqui tirem o mandato dele. Então a prefeita, gostando ou não gostando do vereador Galego, ela tinha que pensar uma coisa. A Câmara Municipal tem que estar engrenada com a prefeitura, no caso, Poder Público, Poder Executivo. Agora, quando ela deixa um secretário desse mandar mais do que ela, para que vocês tenham conhecimento aqui, ela nem tinha conhecimento que precisava fazer essa rede lá, esse encanamento lá, um simples encanamento, serviço lá de 1 dia, 2 dias lá. Ela não sabia. Como que um secretário desse não repassa uma informação para a prefeita? Uma coisa que vai beneficiar a nossa população. O nosso povo de sertaneja é pouco, é 15 empregos, é 15 famílias a menos passando necessidade. Agora, eu não posso aceitar aqui, não é porque eu sou vereador, não. Eu não posso aceitar aqui que um secretário age dessa maneira. Porque a minha preocupação não é com o vereador Galego, porque ele falando para mim, eu vou debater com ele. A minha preocupação maior é a maneira que ele atende a população. Porque se não respeita um membro dessa casa aqui, um vereador eleito pelo povo, imagine a população. Eu vou fazer uma comparação aqui. Todas as vezes que eu liguei para o secretário da Saúde, todas as vezes, muitas vezes ele fora do município, fora do estado. Ele atendeu meu telefone,
quando ele não atendia, ele retornava. Não estou aqui puxando o saco de ninguém, não, que eu não preciso disso. Eu estou aqui dando um exemplo. Que um secretário, quando tem educação, quando sabe tratar uma pessoa, é diferente. Coisa que o Henrique, o Tomate, não sabe fazer. Ele tem que colocar no lugar dele e saber que ele é um simples secretário. Secretário nomeado pela prefeita. E tem que aprender a respeitar. Respeitar qualquer vereador. Porque eu fui naquele gabinete da prefeita como um representante do povo, tentando ajudar um empresário que vai beneficiar o nosso povo. Eu não fui como inimigo da prefeita, como inimigo de secretário. Eles deveriam tratar eu, como vereador, com um sorriso, com um abraço. Porque eu não estou com picuinha ali, eu estou preocupado com o povo. E ali vai gerar emprego para o nosso povo. Agora, ao contrário, quando esse pessoal vê o galego no gabinete da prefeita, é a mesma coisa que o galego é o inimigo mortal. O galego é o cara que não pode estar ali. A prefeita tem que saber que ali embaixo, aqui em cima, não é nosso não, aqui é do povo. O gabinete dela é da população. Essa Câmara Municipal é da população. Aqui não é do galego, não é de nenhum vereador, e lá embaixo também não é dela. Ela chegou a um ponto de falar, durante a reunião, que a reunião estava encerrada. Que o vereador galego não marcou hora com ela. Só que eu não me retirei. Falei, prefeita, para mim a reunião não está acabada. Eu quero sair daqui sabendo que vai ser feito isso para o empresário, que ele vai agora, até mês que vem, começar a gerar emprego. Porque eu não estou aqui, prefeita, pensando em picuinha com a senhora. Eu estou aqui preocupado com o povo. Porque a minha preocupação maior é a população. Não estou preocupado aqui com 3, 4 secretários. Não estou aqui preocupado com prefeita. Não estou preocupado com esse pessoal. Não tenho vínculo nenhum com a prefeitura. Não tenho nenhum vínculo. Estou aqui para defender o interesse público, o interesse do povo. Minha obrigação é atender a população. E eu fui no gabinete da prefeita, não como inimigo dela. Fui lá para representar 2 empresários e tentar solucionar um problema. Vereador, poderia concluir? Sim. Eu uso meu tempo de líder e termino esse assunto. Mas, para dar uma concluída aqui, eu fui lá, não como inimigo, mas sim como representante do povo, minha obrigação, defender o interesse público do povo, 2 empresários que vai gerar emprego. Só isso que eu fui lá. Então, eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma administração que 2 ou 3 secretários querem mandar mais que a prefeita. E a prefeita aceita. Porque durante a reunião, ela só falou no final da reunião. Quem falou foi esse secretário. Que para mim, o que ele fala ou deixa falar não importa. Porque, diferente dele, eu estou aqui representado pelo povo. E ele está ali embaixo, cargo de confiança. Que uma pessoa colocou eu. E aqui dentro foi 343 pessoas que me colocou. Muito diferente dele. É só. Inscrito também o vereador Pardim, que eu convido para que faça uso da tribuna. Boa noite a todos. Todos vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, todas as pessoas que acompanham pelo site. Nova vereadora, se der 5 minutos, por favor, só me avisa. Eu tenho 2 assuntos. E o segundo, por favor. Bom, eu quero dizer muito obrigado pelo requerimento, o apoio de todos os vereadores, mas eu respeito a ideia do Galego, do Ismael, Silvana, professora Nete e todos vocês, vereadores. Mas eu conversando hoje com o Edgar, achamos melhor dar um prazinho, porque o Ministério Público, ele vai ver que a Câmara fez a sua parte, mesmo que a prefeita não cumpriu, mas já teve uma chance ainda. Então, por isso, achamos melhor. Gente, eu vou falar meio compassadamente, que eu quero dizer para vocês, amanhã, 1º de junho, é um mês muito comemorativo, o novo presidente,
Dia dos Namorados, dia 12. Vamos lembrar, né, minha gente? Vou quebrar o clima. Esse mês, festa junina. E mais uma vez lembrar para vocês, entendeu? Que esse mês nós vamos votar a conta do ex-prefeito, a conta do 2011, entendeu? Que foi aprovada com ressalva mais uma vez, pela segunda vez. E a de 2010, que foi reprovada, vamos acelerar para votar em agosto ou setembro. Bom, eu fiz questão de pegar esse pacote aqui na minha mão, entendeu? Isso aqui, minha gente, é toda a documentação dos 33,56 da terra do município sertaneja, que eu falei várias vezes aqui dentro, que o prefeito sacaneou, ele sacaneou em 1.000 sacos de soja. Às vezes alguma pessoa, o cara conversa demais, está aqui a documentação, entendeu? Por quê? A Coral plantou, a Coral não plantou, a Coral pegou na época, em 2008, e a Seara plantou a soja, entendeu? Ela plantou a soja no mês de novembro, embora esse cidadão, o ex-prefeito Neudo de Oliveira, teve a coragem de falar para um novo vereador aqui na Câmara, que foi a Coral que autorizou. Mentiu, como sempre ele mente. Como é que a Coral ia autorizar? Se aqui tem na documentação aqui, está aqui, 3 de dezembro de 2008, quando a Coral pegou. Eu tenho toda a documentação aqui, tem todo o sistema aqui dentro, de quem comprou, da família de quem comprou, quanto pagou. E ele mentiu, como sempre, falou para um novo vereador aqui, que foi a Coral que autorizou. Como é que a Coral ia autorizar, se ela pegou em dezembro, se a soja, no dia 3 de dezembro, ela já estava com o mês de nascido? Então aí você vê a cara de pau, a mentira, e tem pessoa que acredita. Eu vou deixar por enquanto aqui, eu quero chegar mais adiante um pouquinho. Nobre presidente, eu queria falar para a senhora e todos os vereadores, quarta-feira passada, foi um dia muito feliz para mim e o novo vereador Ismael. Eu tive uma notícia muito boa, você sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo, né, que no Dia do Trabalhador, o meu discurso trabalhador, eu incomodei, eu fiz um discurso a nível nacional, entendeu? Pegando o pé da presidenta Dilma e do Lula. Eu fiz aquele discurso a nível nacional e atingiu o efeito. Porque a carapuça, o que eu falei aqui, serviu para o ex-prefeito e serviu para a prefeita. Entendeu? Então, eu fiquei sabendo na quarta-feira, eu fiquei feliz da vida, cara, graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a felicidade, porque eu fiquei sabendo que ele ficou muito nervosinho, a prefeita também, ficaram magoados, entendeu? Vou ler para vocês partes do que eu falei da MUSEP. Eu não quis pegar tudo, eu peguei só porque eu gosto do discurso improvisado. Respeita todo mundo que escreve seu discurso. Beleza. Então, eu, no Dia do Trabalhador, dei o parabéns para todo trabalhador, falei sobre os professores, falei dos deputados que defenderam os professores, quem defendeu e quem não defendeu. E eu fiz, no meu discurso, esse discurso meu, esse finalzinho aqui, essa parte, que doeu nesses 2 cidadãos. Vou ler para vocês. Essa é a parte final do meu discurso. Meus amigos, é momento de refletir, de reflexão. Esse ano não tem político ruim, mas eu quero ver depois das eleições. É com o nosso voto que nós podemos mudar. Nós temos que banir do nosso município político corrupto, político que trata e não cumpre, político que promete e não faz nada. Logicamente que a carapuça caiu em ciminha para o ex-prefeito e para a prefeita. Né? Tanto é, quando eu falo aqui em corrupto, serve para ele, só em 2 golpes que ele deu,
Cadê o dinheiro do arrendamento de 1.000 sacos de soja, que dá hoje quase 70 mil reais? E mais um golpe que deu na chácara Jabur, são mais 60 e poucos mil reais. São 130, 140 mil reais que ele deixou, no qual esse lote da chácara Jabur fez uma jogada maquiavélica e a Câmara aprovou. E o comprador desse lote, minha gente, se vocês adivinhar quem que é ele mesmo, por tabela, comprou o nome do cunhado dele. Entendeu? Então, que nome que se dá a um cara desse? Nada mais do que um corrupto, um mentiroso, que falou para um vereador aqui que não era com ele o dinheiro do arrendamento. É um tal de dinheiro do arrendamento. Só para vocês verem, só o arrendamento é 70 mil reais. Quanta ressonância magnética daria para fazer? 150. Quantas consultas paradas, quantos exames parados? E as pessoas, as consultas das mulheres com cirurgias. Tem um rapaz de 20 anos, trabalha numa firma que comercializa soja e milho, para cá. Tem que fazer uma cirurgia, não tem dinheiro, e o município... Cadê o dinheiro desse 1.000 sacos de soja? Entendeu? Então o povo tem que ter o conhecimento de quem é esse cidadão. Se em 2 golpes ele... Eu estou falando com convicção, tem documento aqui. Cadê esse dinheiro? Entendeu? E se ele voltar depois um dia, vem para buscar 500 ou mais. Essa foi a parte que pertence a ele. E a prefeita ficou magoadinha. Por quê? Quando eu falo que o político que trata e não cumpre, quando eu digo que o político promete e não faz nada, é com ela mesmo. É para ela que eu estou falando. Entendeu? E digo mais, né? Porque não faz, ela está no comando. Comando é de seta, entre aspas. Né? Comando que não comanda e não manda nada, é manipulado pelo ex-prefeito. Entendeu? Na minha comparação, quando eu disse para vocês que eu falei a nível nacional, eu pensei no Lula, eu pensei na Dilma, não é diferente do nosso município. Nós podemos ter aqui em Sertaneja o Lula e a Dilma. Porque ele faz a falcatrua dele e ela tenta cobrir. Está muito na cara, está muito certo. Outra coisa, no caso dos 33 alqueiros, ponto 56, o dinheiro do arrendamento, né? Ele era prefeito, mas ele era vice. Então, nada mais do que eu estou falando para vocês, entendeu? Podemos ter aqui no nosso município, aqui, nosso município vizinho, novo vereador Silvano, novo vereador Ismael, podemos ter aqui o Lula e a Dilma. O prefeito faz a falcatrua e ela tenta cobrir. É isso aí, entendeu? E depois, né, não comanda nada, não manda nada, e pessoas lá fora dando uma carta, comandando o município, por quê? Porque investe na campanha e depois ela não tem onde sair. Então, no nosso caminho daqui para frente, tem que mudar as coisas, entendeu? Quem ganhar a eleição, tem que ganhar sem compromisso com ninguém e ter que ficar debaixo do chicote das pessoas. Muito obrigado, presidente, de vocês. E obrigado pelas palavras. Antes, eu gostaria de estar lendo um ofício que nós recebemos da BENEC, Associação Beneficente Cristã, que não está, eu acredito que esteja nas mesas, mas se não está, vou estar lendo e será de conhecimento. A Associação Beneficente Cristã, na pessoa do seu presidente, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de entrega de certificado dos alunos formados no curso de artesanato e pintura realizado por essa entidade, que se fará acontecer no dia 3 de junho, sexta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural Gerson Gerduc. A presença de todos abrilhantará o evento. Alguém vai fazer o uso da... Pela ordem. Sim. Eu quero usar o meu tempo de livre do PPS. Assunto? Administração. O senhor poderia definir qual que é o assunto? Sim. Eu acabei de falar na tribuna, quero resumir, que não deu tempo lá, sim. sobre a reunião no gabinete. Tá, 2 minutos. Bom,
Eu quero deixar aqui, registrado aqui, para a prefeita Magra e para o secretário Henrique, que eu não faço questão, realmente, no fundo do coração, eu não faço questão nenhuma de ir no gabinete da prefeita e de conversar com o secretário de administração. Só que, quantas vezes for preciso, quantas vezes qualquer empresário, quantas vezes qualquer cidadão pedir a minha presença, eu estarei no gabinete da prefeita, conversando sim com a prefeita, representando sim a minha população, representando sim os empresários que vão gerar emprego em sertanejo. Goste do galego ou não goste, é problema da prefeita Magra, é problema do secretário Henrique. Se eles não gostam de mim, o problema é deles. Só que tem uma coisa que eles têm que colocar na cabeça. Eles têm que engolir o vereador galego. Enquanto restar 7 meses para terminar meu mandato, 7 meses para terminar o mandato da Magra e 7 meses para terminar o mandato do secretário da administração Henrique, eles têm sim. Gostando ou não gostando do vereador galego, eles vão me engolir. Que eu não estou preocupado nem com ele e nem com a prefeita. A minha preocupação é e sempre será a população de Sertaneja, do município de Sertaneja e com os empresários que vêm aqui gerar emprego. Coisa que o secretário Henrique e a prefeita Magra teriam que ter na mentalidade. Teriam que pensar no povo, não somente neles. É esse o meu recado. Tenho certeza que pela internet ou vai chegar até eles. Gostando ou não gostando do galego, meus amigos, vocês têm que me aguentar mais 7 meses. Aí depois é Deus e o povo. Mais 7 meses eu estou aqui como vereador, lutando pelo povo, lutando pelos empresários, que é minha obrigação. Pessoal. Peço a palavra. Como líder, PSDB. é o assunto? Asfalto. Asfalto, o senhor tem 2 minutos. Todo mundo sabe que sertanejo, e no distrito de Paranagi, possui 2 empreendimentos imobiliários de alto nível. No norte do Paraná, são os 2 de maior nível, está no distrito de Paranagi. Hotel Internacional e o loteamento Ponta del Oeste. E a estrada de acesso a esses 2 empreendimentos, começando de Sertaneja para Paranagi, o município pode ter a desculpa que é estrada estadual, cheia de buraco. A prefeitura teria que tapar. Do distrito de Paranagi até esses 2 empreendimentos, mais ou menos 13 quilômetros, foi feito o asfalto. O município ganhou esse asfalto, estrada municipal. O município nunca teria condição de fazer esse asfalto. E os empresários lá fizeram. E não tem manutenção do município. Eu fui lá domingo, no empreendimento que teve lá, num evento, e as laterais da estrada estão todas assoreadas, já está assoreando o asfalto, um absurdo. Não tem manutenção, não tem caixa, não tem nada. É uma irresponsabilidade. Aquilo ali é o futuro do município. A hora que aquele hotel estiver funcionando, o loteamento Ponta del Oeste vai movimentar o município. E a estrada? Daqui 6 meses, essas estradas estão quase que inviabilizadas, porque não tem manutenção do município, uma vergonha. E o outro asfalto, que é mais vergonhoso, é do trevo de entrada do município. O senhor já ultrapassou.
o tempo. Só O senhor terminando. pode concluir rapidinho, por favor. Se o trevo de entrada do município. Uma vergonha, um absurdo. Esse pessoal não tem condição de permanecer no comando do município até o final do ano, não. Tem que sair antes. Era só isso. Alguém vai estar usando? Tempo do PPS. É o assunto? Senhor presidente, você vai achar até meio estranho. Escola da Fantasia. Coisa linda, né? Escola da Fantasia. Isso aí. O senhor tem 2 minutos. Senhor presidente, eu recebi uma ligação dos Estados Unidos ontem. Um amigo meu que mora naquela região, a família dele mora por aqui, e ele perguntou para mim a Escola da Fantasia. Eu falei, mas como assim? Ele falou, aquela escola em frente à mercearia do Borracha, entendeu? Eu falei, fulano, não quero falar o nome dele aqui, aquela escola, bem que você falou, Escola da Fantasia, porque aquela escola, na verdade, foi uma manobra maquiavélica que o prefeito usou para a Câmara aprovar, para comprar aquele terreno, viu, meus amigos? Para comprar, vocês sabem, vocês moram por lá, para comprar aquele terreno para fazer escolas para as crianças. Qual vereador, qual cidadão que vota quando se fala em escola, contra a escola? A base nossa é a educação, tantos problemas que tem por aí. E eu falei, depois a Câmara votou e o dinheiro foi do lote, que era para vender o lote na Chácara Jabur, R$78 mil, para comprar o terreno lá, no qual ficamos sabendo 10, 15 dias depois, que vale R$140 mil, e o comprador daquele terreno é ele mesmo, e comprou o nome do cunhado dele. É só isso aí, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sim, assunto, vereador? Uma complementação sobre o discurso do nobre colega. 2 minutos. Não, eu quero parabenizar, né, pelo discurso, realmente, né, eu também penso dessa forma, né, que nós temos que banir esses políticos corruptos. Eu não me lembro mais o que foi dito. Só que o nobre colega, ele esqueceu de colocar no discurso também que nós temos que banir aqueles políticos que gostam de fazer acordo, aqueles políticos que, por troca de favores, aqueles políticos demagogos. Então, eu acho que toda essa classe de políticos nós devemos banir também. É só, senhor presidente. Inclusive que compra voto. Por favor. Senhora presidente. Sem manifestação, eu peço para que o vereador tem que ter conhecimento do regimento interno, não é só o presidente. Eu sei que vocês têm conhecimento, então, além de conhecer, tem que segui-lo. E agora eu peço que seja tomada uma providência. Tá? Não citou nome, mas ele interrompeu. É isso. Não. Por favor. Inclusive do Nada Sinteco. mais havendo, está encerrado essa sessão. Eu agradeço a presença de todos e boa noite. Toda vez que eu falo, ele se manifesta. Eu quero providência. Mas não citou, mas toda vez que eu termino de falar, o nobre colega, ele se manifesta.